Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos dar início à Escola Bíblica Dominical. Vou pedir para o irmão Eli para estar orando a Deus, agradecendo por essa manhã e para estar abençoando a Escola Dominical. Amém. Bom, vou pedir os irmãos que puderem ficarem de pé para a gente cantar o primeiro cântico da semana, a antífona. Amém. Ainda de pé, vamos cantar Sossegai. O céu se revela.
assim chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. Meu coração os acalma, que não poderá ficar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém, irmãos. Podem todos se sentar. Essa canção é muito boa, né? Porque lembra da história lá que os discípulos estavam no barco, né? E Jesus Cristo estava dormindo no meio da tempestade. E Jesus vai dar um ralo neles. Por que vocês estão preocupados? Eu fico tentando imaginar a reação deles quando Jesus só manda o mar ficar quieto, né? E o mar fica. Bom, seguindo adiante, a parte do versículo do mês, vamos estar recitando ele. 1, 2, 3 e... Romanos 8:34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Romanos 8:34. Bom, algum irmão já conseguiu decorar esse versículo? Esse aqui é um pouco mais difícil do que o da semana passada, né? Então, a gente vai dar essa colher de chá. Acho que nem eu consegui decorar ele ainda. Alguém aqui? Se arrisca? Beleza, olha irmãos, se vocês quiserem já anota aí, é Romanos 8:34 para estar treinando durante a semana. Seguindo para a parte de avisos, domingo à noite a gente vai ter o culto de adoração às 7h30. Quarta-feira, culto de oração, 7h30. Sábado a gente vai começar a primeira reunião. Você mudou, cara, porque ele bateu com o aniversário da igreja do Emanuel. A gente combinou entre os pastores que todas as igrejas vão dar apoio aos aniversários da igreja. Então, aí eu já conversei com o pastor Will. Ele vai vir de qualquer forma. Ele já vai fazer a viagem, ele vai para Emanuel. E domingo ele vai estar conosco, domingo de manhã. Certo? Entendi. Mas sim, a reunião de casais, aí está, no caso ali, lugar ali ponto de igreja da Igreja Batista Emanuel. Então, toda a igreja. Intercâmbio é dedicado aos jovens? Não. Tá. Bom, os irmãos entenderam o que o pastor Jamil comentou. A gente ia ter o encontro de casais, mas a gente descobriu que a Igreja Batista Emanuel vai ter a conferência de aniversário. Então, é um convite, é uma convocação da nossa igreja para estar apoiando os irmãos. Horário 7, tem que orar, tá? 7 horas. 7 horas. Então, no sábado, 7 horas, lá vai se iniciar a conferência deles. Ok? Em frente ao White, praticamente. Lado Leal, essa igreja. Lá no Roosevelt, né? Lá no Roosevelt, ao lado Leal. Os irmãos que quiserem participar e precisar de carona ou algo do tipo, pode
chamar a gente que a gente se organiza, tá? Lembrando, né, a gente tem a reunião das mulheres, né, o encontro regional, que está marcado aí para o mês de maio. Um evento também legal, a gente vai fazer um intercâmbio com os jovens da Igreja Batista do Calvário. Vai ser dia 22, né? Dia 22. E é isso. Bom, seguindo para a parte de dízimos e ofertas, o versículo do mês sobre Provérbios 3:9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primícia e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Enquanto a gente louva, os irmãos fiquem à vontade para estar ofertando com gasoflácio ou então com QR Code atrás do mural. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. E o irmão Lamoniel, que está orando pelo dízimos e oferta? Senhor Deus, tu és grandioso, maravilhoso, Pai, que nós somos. Obrigado, Pai, por estar na tua casa, obrigado pela tua palavra, obrigado por nos poder, porque ó Senhor, ele tem em nosso país. Ó Pai, abençoe, Senhor, todos os irmãos que estão aqui, também abençoe o vídeo que oferta para a tua obra. Multiplicai, Senhor, faça que nós sejamos servos fiel ao nosso Senhor, entregamos tudo de coração. Ó Pai, abençoe o nosso lugar na tua palavra e abençoe que melhor que essa vida a palavra que a tua vida vai trazer a nós. Tudo que pedimos, que agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura sucessiva. Eu vou estar lendo o primeiro versículo
E os irmãos continuam. Versículo 1. Aleluia, louvem os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Ele ergue do pó desvalido e do monturo necessitado. Para sentar ao lado dos justos, consumir Perdoasse com o pé mulher estéril, atente em família, e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Amém. Amém. Vou pedir aos irmãos que se coloquem última vez de pé. Prometo. O próximo já entrego ao pastor Jamil. Rei Supremo, sua glória celestial deixou, pra no Calvário suportar tão grande dor. Foi humilhado quando nosso mal em si levou, mas um dia voltará pra ser Senhor, será exaltado em celeste lar. Cada olho verá, vindo lhe adorar. Nas alturas vendo Cristo, Cristo em louvor proclamarei. Dos senhores é Senhor, dos reis é Rei. Trovões em bravos clamam Cristo, Rei da terra e céu. Clarões dos altos resplandecem seu fulgor. Foi rejeitado, mas ao fim em glória reinará. Inimigos seus fará murchar como a flor. Será exaltado em celeste lar. Cada olho verá, vindo lhe adorar. Nas alturas vendo Cristo, Cristo em louvor proclamarei. Dos senhores é Senhor, dos reis é Rei. Amém. Podem todos se sentar? A palavra está com o pastor Jamil. Obrigado, bispo.
Boa noite, irmãos. Bom dia, irmãos. Também que os irmãos estão atentos. Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos dar continuidade, irmãos, ao estudo sobre os nomes de Deus, certo? Eu vou fazer uma introdução. O pastor Atos começou a falar ontem, domingo passado, sobre o nome Jeová, ou Eu Sou, certo? Hoje nós vamos introduzir o assunto, apesar de já ter sido iniciado o assunto, mas eu vou fazer uma introdução para que a gente possa sintonizar onde que por que esses nomes de Deus nós temos que estar estudando eles, tá? Quando a gente vai estudar a teologia, a gente vê que, por exemplo, Deus é incompreensível. Você não pode saber tudo quem é Deus, mas Deus se fez conhecer, ou seja, Deus revelou para nós algumas características, e os nomes de Deus são, na verdade, revelações de quem Ele é. Então nós podemos, por exemplo, nós estamos acostumados a falar sobre o trino, aliás, onisciência, onipotência e onipresença. São os três uni, né? Mas quando é que Deus revelou a primeira vez, por exemplo, a onipotência dele? Ele revelou para Abraão, falando que ele é o Deus Todo-Poderoso, certo? E esse era um ensinamento que Abraão precisava saber, quem é Deus, Deus Todo-Poderoso. E passou a ser que a gente conhece um dos nomes de Deus, que é El Shaddai, certo? Deus Todo-Poderoso. Então, e assim, vários nomes de Deus revela para nós entendermos. Ficou claro a semana passada, os irmãos podem observar que Deus, ao falar sobre Eu Sou, ele quis expressar a sua autoexistência. Quer dizer, ele existe por si só. Então aí está envolvido, se ele existe por si só, está envolvido então a sua eternidade, que é a eternidade que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Ele não teve um começo e também não vai ter um fim, certo? Então Deus é o único que é eterno como Ele é eterno, certo? Deus não teve um começo. O pastor Edson falou um pouco sobre isso. Ele falou assim: olha, nós até entendemos que não vai ter um fim, mas nós não podemos entender, não cabe na nossa cabeça, como é que uma coisa não teve início. Para nós tudo tem um começo, certo? Mas Deus não teve um começo, Deus sempre existiu. Isso não cabe na nossa mente, certo? Quem é que compreende isso? Certo? Mas é assim, certo? Então é assim que é verdade. Então é o seguinte, Deus, como Ele pode ser conhecido ou como Ele é conhecido? Então nós podemos dizer o seguinte: Deus se revelou a nós, Deus foi se revelando. Na verdade, é uma revelação, podemos dizer que é uma revelação, quando ele começa lá a sua revelação, na verdade, a revelação de Deus escrita, foi Moisés que escreveu primeiro, foi muitos milhares de anos depois. Só que Deus foi revelando para os homens. Como é que Deus se revelou para Adão? A Bíblia fala que Deus, ele andava com Adão, estava com ele, passeava com ele. Mas depois nós vemos no Novo Testamento assim:
ninguém jamais viu a Deus. Quer dizer, se ninguém jamais viu a Deus, Adão também não viu a Deus? Como se ele não viu a Deus, se ele andava com ele, passeava com ele? Quem é que estava ali passeando com ele? Então, aí quando nós estudamos, podemos ver o seguinte, que mesmo ali, quem é aquele que revela, quem é aquele que se revela aos homens? Qual que é a expressão de Deus aos homens? Jesus é o Filho de Deus. Então quem estava ali passeando com Adão? Jesus, certo? O Filho de Deus, certo? Então ele estava ali passeando com ele. Então nós podemos dizer, mas como que ele estava passeando? Adão estava vendo ele estava vendo Adão, e se ele ainda não tinha encarnado, com que corpo ele estava? Aí eu não posso, podemos dizer que é uma teofania de Deus, que é o mais provável, porque Deus aparecia no Velho Testamento para os homens, certo? Então ele apareceu para Abraão, apareceu para Isaac, apareceu para Jacó, ele apareceu para os patriarcas através de teofanias. Ele tinha uma aparência humana, certo? Mas a sua aparência humana era mais do que isso, a ponto de poder ser tocado. Por que pode ser tocado? Porque a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus. Será que ele lutou com Deus só intelectualmente, tentando convencer Deus para abençoar, ou foi fisicamente? A ideia que passa lá é que foi fisicamente, certo? Então Deus foi se revelando assim. Como que Deus então fez? Nós não sabemos, não podemos fechar em tudo isso. Eu já vi explicação que também pode ser, uma das coisas que a gente tem ideia, pode ser que seja através de teofanias, que pode ser até em forma humana, com o corpo e tal, mas pode ser, como Deus é eterno, pode ser já o Filho de Deus ali, o próprio Cristo ali. Então, que Deus não está preso no tempo, certo? Então pode ser até o próprio Deus, já da pessoa de Jesus, passeando com Adão também. Puf, esse é difícil, né? Você falar assim, é isso ou não é isso? Mas, só para a gente entender, se alguém não está preso no tempo, então Jesus não apareceu lá no passado, certo? Dentro do tempo ele não existia, o Filho de Deus existia. Quem não existia era Jesus encarnado, ou Jesus na carne, certo? Então por isso, quando se tem que optar, é algo que a gente tem que optar só para a questão, para a nossa cabeça não ficar brugando muito, né? Não ficar muito, sim, mas isso tem que optar, eu prefiro optar pela teofania, tá? Só para a gente não, mas pode muito bem ter sido outra coisa, sim. Ele pode estar nesse sentido, ok? A ideia do homem ter alcançado o conhecimento e ter o conhecimento de Deus, o objetivo de Deus, quando ele se revela ao homem, primeiramente é para que o homem o conheça e para que o homem confie nele. Então vamos ver o exemplo de Deus quando ele se revelou a Abraão como El Shaddai. Então Abraão, Deus tinha feito uma promessa para Abraão, que através dele Deus faria uma grande nação, ou muitos povos viriam dele, e que daria bênção, toda a sua descendência e tal. Então fez várias bênçãos, várias promessas para ele, mas tudo estava dependendo dele ter um filho, e ele não tinha um filho. E a mulher dele já era mais idosa, já tinha passado, já era bem mais idosa, então a mulher dele é estéril. Deus queria que ele confiasse.
Mas de repente Sara, ele contou para Sara conversando, Sara começou a imaginar, como é que Deus vai fazer isso? Aí de repente ela tem uma ideia brilhante. Já sei como Deus vai fazer isso. Acho que Deus quer que eu ofereça a minha serva para Abraão, para ele ter um filho através dele. Irmão, a gente fica julgando Sara, certo? Mas quantas vezes nós não tentamos resolver as coisas para Deus? As coisas que Deus quer fazer, e nós fazemos, bom, Deus vai suprir dessa forma, não é? Então é o seguinte, eu não tenho nada não tenho dinheiro não, mas eu posso comprar no cartão de crédito. E às vezes o crédito é uma dívida, certo? E às vezes nós fazemos isso, certo? Nós fazemos, eu já faço isso, certo? Aí eu tenho que pagar, é claro que eu tenho que ter o dinheiro para pagar, no final do mês eu tenho que ter aquilo, certo? Então, mas às vezes, se eu fosse pensar bem, se fosse perguntar para Deus, que às vezes a gente não pergunta mais, a gente vai fazendo as coisas, de repente o cartão estourou. Por que o cartão estourou? Porque eu não perguntei e não administrei, não me controlei para saber o que eu tenho, o que eu não tenho, e assim por diante. Às vezes nós não perguntamos as coisas para Deus. Então Deus quer que nós o conheçamos, para que nós saibamos quem Ele é, para que nós possamos obedecê-lo, certo? Para fazermos a vontade dEle, para ter comunhão com Ele, para ter realmente uma intimidade com Ele, certo? Então é isso que Deus quer para nós. E Deus então se aproxima do homem. Estava contando a história de Abraão, né? Então a Sara tem essa brilhante ideia, entre aspas, né? Brilhante, entre aspas, porque não foi uma boa ideia. E também Abraão na época, aceitando que foi, é assim mesmo, então tudo bem. Aí tem Ismael com Agar. E na verdade ali dá a entender, quando você vai ler, que Deus ficou sem revelar, de fazer novas revelações a Abraão durante 13 anos. Imagina, irmãos, olha, durante 13 anos você não vai poder ter a Bíblia. Você não vai poder ler nada da Bíblia, a Bíblia vai ser extinta, acabou a Bíblia, não tem nada. O que vai permanecer vai ser só aquilo que está na sua memória. É uma coisa horrível, não é? Você vai orar a Deus, tal, mas como é que você vai se alimentar? Certo? Eu ouvi uma história de alguém que... eu não conheço a história, mas é verdadeira essa história. Que alguém pregava lá na África, só que eles não tinham Bíblia lá. E o pastor que pregava lá, ele pregava só aquilo que ele tinha também, porque ele era limitado. E às vezes ele sempre repetia. Aqueles irmãos ficavam daquele jeito ali, não tinha como crescer. Então, irmãos, se a gente está, temos hoje todo esse conhecimento, eles lá não tinham todo o conhecimento de Deus, eles não entendiam, eles sabiam muitas coisas por ouvir falar, tudo, muitas vezes eles não guardavam tudo, ou não praticavam tudo que sabia. Como a gente também sabe muita coisa, a gente não pratica proporcionalmente aquilo que a gente sabe, certo? Porque um novo convertido, ele pode ser muito mais espiritual do que um velho, certo? Eu tenho 40 e tantos anos de convertido, certo? Mas alguém que é novo convertido, fosse tudo que ele aprendeu durante um ano, ele está aplicando tudo na vida dele. Eu diria que essa pessoa é mais espiritual do que eu. Proporcionalmente, ele não vai ter o mesmo conhecimento, que em um ano não dá para você ter o conhecimento de 40 anos, a menos que a pessoa nunca lê a Bíblia, nunca estuda, né? Ela não vai ter o mesmo conhecimento, mas proporcionalmente, ela realmente fez tudo. Eu não fiz tudo, certo? Infelizmente, é uma confissão que talvez nós todos temos que confessar,
certo? Eu não sei se vai ter um novo convertido que vai conseguir fazer tudo também. Então eles também não conseguiam. Então eles acham uma brilhante ideia. Ela concede que ele pode dormir com a serva dela, tem esse filho. 13 anos Deus fica sem falar com eles. Aí de repente Deus chega para ele, está no capítulo registrado lá no capítulo 17 de Gênesis. Deus fala com ele assim: anda na minha presença. A primeira frase: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Então ele se revela como Deus Todo-Poderoso. Aí ele vai revelar para ele naquele momento, logo depois dessas palavras, ele vai falar para ele que ele vai ter um filho. E quando ele fala que através de Sara, Abraão chega e diz: não, Senhor, quem dera o Senhor dar vida longa, abençoa Ismael. Impossível, ela já passou da idade. Não, daqui a um ano ela vai ter um filho, você vai ter um filho com ela. Aí ele ri, aí Sara ri de incredulidade, né? Isso é impossível. Como pode? Né? Por quê? Às vezes, irmãos, a incredulidade vem porque algo é impossível e Deus é o Deus do impossível. Deus é aquele que realmente faz aquilo que nós pensamos que não pode ser feito. E quando Ele quer provar a fé de alguém, Ele permite que aquela pessoa chegue num estágio da vida dele que ele não tem como resolver. E a única coisa que ele tem para fazer é buscar a Deus. Assim, é aqui que eu quero que você esteja. Eu quero que você esteja aqui, para você não tentar resolver as coisas por sua conta, não. Fica quieto no seu lugar, só deixa que eu resolvo. Eu não estou ensinando aqui com isso que a pessoa tem que ser passiva, mas às vezes tem coisas que eu não posso fazer, às vezes tem coisas que não cabe a mim fazer, e às vezes eu tenho que tentando, ajudando Deus, certo? Então o que eu tenho de fazer? Senhor, confio em Ti, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Para ilustrar melhor isso, vou ilustrar com uma história que eu ouvi de uma mãe que então aprendeu a lição de que tem que entregar seus filhos nas mãos de Deus. Entregar eu entrego, então, Senhor, agora o Senhor cuida deles. No sentido de que os filhos já eram já mais adultos, mais adolescentes, né? E ela estava muito indisciplinado e tal. Ela fazia tudo que podia, mas chegou um ponto que eu não tenho como mais fazer isso. Então ela foi com ela entrega para Deus. Então ela entrega para Deus. Na outra semana o filho foi preso. Mas Senhor, eu entreguei para o Senhor, como é que o Senhor faz? Se você foi preso, você já sabe porque ela não tinha jeito de fazer, né? Porque já estava, a vida dele estava descambada mesmo, né? Para o lado mal, né? O filho foi preso. Então, ela foi tentada a tomar de volta. Por que acontece com muitos pais quando o filho é preso? Não tem nada, vai lá, faz de tudo para pagar para o filho sair. Quando o filho está sendo ameaçado por um traficante, faz de tudo para ir para lá e pagar a droga para o traficante. Acontece isso muito, certo? No caso, às vezes fica refém, tanto a família como os pais. Tanto o filho como os pais. Então, nesse caso, ele não corria risco de morte. E foi esse caso extremo, como ela já tinha entregue, então ela falou: Senhor, está entregue nas tuas mãos, o Senhor sabe todas as coisas. E foi ali na prisão que ele conheceu Jesus como Salvador, que foi quebrado, foi quebrantado, porque ele estava ali nos últimos. Aí ele realmente resolveu, voltou aqui tudo que ele tinha aprendido das coisas de Deus. Então ele foi quebrado
e quebrantado mesmo. Então Deus começou a agir na vida dele e verdadeiramente ele recebeu Cristo como Salvador. E quando ela entregou, então Deus fez a obra. Então veja bem, é isso que é importante. Então aí é o conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Muito bem. Então quando a gente tem esse conhecimento de Deus, Deus vai revelando para nós exatamente para a gente aprender com Ele, e ao aprender com Ele eu vou colocando Ele em primeiro lugar. Bom, dentro dessa introdução nós queremos dizer o seguinte: a ocorrência dos nomes da divindade apresentam-se em agrupamento de 3. Isso aqui deixa eu ver aqui na bibliografia que eu coloquei, é o Schaeffer, a teologia sistemática Schaeffer, ele que fala isso. Em 3 categorias. Agora me confundindo, pus aqui a referência de cada um, mas acho que foi o Schaeffer mesmo. Então ele faz 3 categorias, todas elas agrupadas em 3. Interessante isso, porque Deus é um Deus triuno: Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Então os 3 nomes da Trindade, da Trindade na divindade no Velho Testamento: Jeová, Elohim e Adonai. Os 3 compostos com Jeová: Jeová Elim, Adonai Jeová e Jeová Seba. E os 3 compostos com El Shaddai, como eu já falei, Elohim e Elohim. E os 3 onipresente, onipotente e onisciente. Vocês viram que o nome completo revelado no Novo Testamento é Pai, Filho e Espírito Santo. No Novo Testamento, quando nós chegamos na revelação, porque a revelação de Deus era progressiva, Deus se revelou ali, apesar de já ter uma menção dele como Todo-Poderoso lá em Gênesis 15, Gênesis 15, 2 é uma menção dele como o Deus Jeová. Então veja bem, quando nós vemos que Deus vai se revelando, é uma revelação progressiva. A revelação progressiva quer dizer o seguinte: Ele revelou aqui para a pessoa, revelou para nós na Bíblia, e aí na história nós vamos aumentando o conhecimento de Deus. Quando chega lá no Novo Testamento, nós chegamos ao ponto de ter todo o conhecimento que Deus quis revelar, não todo o conhecimento de Deus. Todo o conhecimento de Deus que Deus quis revelar. O Novo Testamento está completo. Vocês estão acompanhando a leitura da história do cristianismo? Vocês estão percebendo que o cano das Escrituras, ele não foi fechado de um dia para outro. Demorou muitos anos, 300 anos, para falar assim: não, é este aqui, certo? E eles foram até pressionados para fechar. Muito bem. Então os nomes de Deus nas Escrituras retrata a sua natureza. Então, os nomes até das pessoas retratavam a sua natureza. Então vocês podem ver pelo nome de Jacó. Jacó significa enganoso, aquele que engana. E está na personalidade de Jacó enganar. Então, provavelmente ele deve ter ouvido da sua mãe Rebeca que ele seria escolhido, porque Deus falou para ela que o mais novo serviria o mais velho, o mais velho serviria o mais novo. Então a mãe dele contou alguma coisa assim, então ele começou: bom, então eu vou ajudar Deus. Ele estava com o Saul, seu irmão, estava com fome, disse: olha, então tá, me vende seu direito de primogenitura. Tá bom, o que adianta esse direito?
direito de progenitura não adianta nada, porque equivale à bênção do meu pai. Chega lá no dia da bênção do pai, junto, colui com a mãe, ele vai lá, engana e rouba a bênção. Certo? Então ele recebeu a bênção. Mas a bênção do pai e o direito de primogenitura, para ele, na cabeça dele, agora não valia nada ainda. Ele precisava da bênção de Deus. Se Deus não abençoasse ele, aí mais tarde na vida dele, o que ele faz? Ele luta com Deus, ele briga com Deus para que Deus o abençoasse. Alguns colocam a conversão de Jacó nessa luta que ele teve com Deus. Coloca a conversão dele ali, porque é ali exatamente onde Deus muda seu nome de Jacó para Israel. Ele deixa de ser o enganador para ser o pai de muitas nações. Então aqui ele tem as 3 coisas que ele precisava: o direito de primogenitura, ele tem a bênção do pai e ele tem a bênção de Deus. E Deus começou a trabalhar através da sua descendência. Então os nomes, eles são bastante significativos. E também, então, nas Escrituras, o nome de Deus traz também alguma coisa relacionada às características de Deus, as características divinas. Então, meus irmãos, eu acho que não vai dar tempo, mas só tentando aqui, às vezes Deus, nós podemos ver Deus sendo, a revelação de Deus sendo falada para os homens, e muitas vezes Deus compara aquilo que ele é com coisas que o homem conhecia. Então, por exemplo, Deus é comparado com o leão. Isaías 31:4, eu não vou abrir lá depois. Ele é comparado com a águia, ele é comparado com o cordeiro, ele é comparado com a galinha. Aonde que ele é comparado com a galinha, irmãos? Às vezes você fala, mas como comparar com galinha? Salmo, o que é isso? Salmo mesmo. Salmo, qual salmo? Sabe, Salmo 91, né? E vai das asas, não lembro. É isso mesmo. Mas a galinha, né, irmãos? Galinha é um bicho tão desprezível. Mas Deus quis. O que ele queria ensinar ali? Que Deus é o quê? É o protetor, né? Então, que eu posso confiar em Deus. O Senhor é nosso protetor. Então ele é comparado com o sol, com a estrela da manhã, com a luz. Ele é comparado com a lâmpada, ele é comparado com o fogo, com a fonte, com a rocha, o refúgio, com a torre, a uma sombra, a um escudo, a um templo e assim por diante. Então há muitas comparações de Deus com algo que o homem conhece. Não é nome de Deus, mas é comparação para a gente entender quem é Deus. Mas isso faz parte da revelação de Deus, para nós entendermos quem é Ele. E cada uma dessas comparações, eu preciso entender melhor, estudar e aprofundar. Assim, o que, por exemplo, quer dizer quando Deus compara uma rocha? O que Ele quer dizer com isso? Aliás, o próprio Cristo, né, ali, quando ele estava conversando com Pedro, a gente pode ver ali que ele falou assim, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então muitos interpretam sobre esta pedra, porque Pedro significa pedra, e edificar a igreja sobre Pedro. Por isso coloca Pedro como um pontífice máximo, primeiro papa, etc e tal. Mas a gente viu que, nós estávamos estudando lá, vendo a história da igreja, não apareceu o papa até agora, né? Vocês viram que na história da igreja o papa vai aparecer mais tarde só, certo? Então, por isso, agora você vê que está fortalecendo, na leitura onde nós estamos, está fortalecendo o poder dos bispos, tá? Logo vai aparecer o papa, né? Então coloca Pedro lá. Mas ali, quando vai se ver
o significado ali na língua original, quando Pedro usa a palavra Pedro, é pedra, mas quando usa a segunda palavra, sobre esta pedra edificarei minha igreja, sobre essa pedra, ou essa rocha, edificarei minha igreja. Qual que é a diferença de uma pedra com uma rocha? A rocha está no seu lugar, a rocha está lá, intocável, certo? É uma montanha inteira, certo? Uma pedra é um pedacinho da rocha, certo? Foi tirado lá da rocha, certo? Então veja que essas comparações sempre nos falam alguma coisa de Deus. Eu tenho que olhar o contexto, etc, tal, para ver. Dependendo do contexto, às vezes pode significar uma coisa, pode significar outra, dependendo do contexto lá. Então também usa as palavras como derivados, derivados da experiência humana. Então, forma ainda uma lista muito extensa. Então veja bem, Deus é chamado de noite, Salmo 61:10. Ele é chamado de marido, Isaías 54:5. Chamado de pai, aí tem a referência, ele é chamado de juiz e rei, homem de guerra, arquiteto e edificador, de pastor, de médico, e assim por diante. E aí vai, certo? Então veja que ele compara também alguma coisa que o homem faz, que o homem tem. Por exemplo, ele fala assim, o homem Deus é aquele que vê, aquele que ouve, aquele que sente, aquele que senta. As lágrimas de Deus, fala, e por aí afora. Então compara com coisas que o homem tem, certo? Que o homem faz. Então todas essas coisas, compara também com emoções nossas. Alegria, tristeza, pesar, e por aí vai. Quero concluir dizendo o seguinte: todas essas revelações, essas comparações, é para nos ensinar quem é Deus, certo? Então, quando você se depara com isso na sua leitura bíblica, se deparar com a leitura bíblica, destaca isso, faz isso, faz uma leitura das Escrituras, certo? Com esse objetivo, tá? Aí é claro que é uma leitura que você vai fazer talvez mais demorada. Você que já começou a leitura esse ano, talvez não é esse ano que você vai ter esse projeto, que talvez você não vai conseguir ver com a leitura mais demorada, né? Então, mas se você conseguir fazer isso, você faz isso para você ver. Você vai ver tanto que você vai conhecer mais de Deus. Tudo aquilo que está relacionado com Deus, ou grifa ou marca para você ver. E o que Deus quer me ensinar com isso? O que isso é importante? Saber de Deus, que Deus é isso. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te agradeço, Senhor. Eu te louvo, Senhor, em nome santo do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.